É uma besta espiritual anjo decaído abandonada por todo o mundo. E quando eu a vi pela primeira vez, decidi sem hesitar desfazer-me da minha súcubo de qualificação épica. Em vez disso, a contratei como meu primeiro mascote espiritual. Meus colegas começaram a rir de mim, me chamando de idiota. Até o diretor suspirou, dizendo que eu estava desperdiçando meu talento. Ao ouvir isso, eu apenas sorri e não disse nada. Além disso, vendi todos os meus bens para juntar 3 materiais de reparo, dando-os ao anjo para ativar sua qualidade lendária, da linhagem oculta do anjo de 12 asas. Apenas porque despertei o sistema divino de bestas espirituais. Ele não só consegue ver a linhagem oculta da besta espiritual, como também desbloquear sua rota de evolução final. No entanto, eu, que possuo uma habilidade tão extraordinária, fui traído recentemente durante o ritual de despertar de invocação de besta espiritual, pela minha súcubo épica que eu mesmo invoquei durante o ritual de despertar da invocação de bestas espirituais. O motivo é que o súcubo é interesseiro, para conseguir melhores condições de treinamento. Ele até propôs quebrar o contrato comigo. Ele se virou e correu para os braços do rico Shen Shao. Ao ver isso, percebi que, em vez de ter uma bomba relógio ao meu lado, era melhor ver sua verdadeira face o quanto antes. Assim, acabei vendendo por 20 milhões. E para participar do exame de admissão para mestres de bestas espirituais em 10 dias. A coisa mais urgente agora é que eu preciso contrair um familiar rapidamente. Então eu fui à maior loja de bestas espirituais da cidade de Linyu. Aqui não só vendem diversos tipos de bestas espirituais capturadas de dimensões alternativas, mas também oferecem materiais raros, evoluções, poções e até tesouros raros. Todo o edifício tem a forma de uma pirâmide, dividido em 5 andares. Cada andar corresponde a um nível diferente: comum, elite, excelente, épico e lendário. Claro, a área lendária no topo geralmente permanece vazia, apenas com uma pequena quantidade de materiais raros de dimensões alternativas sendo exibidos ocasionalmente. E a quarta camada da área épica tem apenas uma pequena quantidade de materiais épicos. Os preços são de tirar o fôlego. Eu não permaneci na primeira camada. Fui diretamente para a seção de bestas espirituais de alto nível na terceira camada. Vi dezenas de bestas com formas variadas, sendo mantidas em gaiolas de energia especiais. Cada uma tinha ao lado informações detalhadas e preços. Mas ao olhar ao redor, percebi que, para cultivar uma dessas bestas ao nível de um súcubo, provavelmente nem mesmo 20 milhões seriam suficientes. No entanto, no momento em que eu estava prestes a me virar desapontado, um funcionário me chamou de repente. Espera, há um outro lugar. Nós só vamos expor as bestas espirituais adquiridas a cada ano. E as bestas espirituais que não foram vendidas nos anos anteriores serão administradas de forma unificada no depósito. No entanto, senhor, não coloque muitas esperanças. Afinal, aquelas bestas espirituais foram deixadas para trás por outros e são produtos defeituosos. Mas assim que entrei no depósito, notei um. A besta espiritual em forma humana será destruída pelos funcionários. A interface de atributos apareceu instantaneamente. Anjo Liuli. Estado não contratado. Qualificação 9 estrelas épica. Nível de classe. Habilidades. Julgamento da luz sagrada. Asas do paraíso. Canto sagrado. Estado especial. Asas defeituosas incompletas congênitas. Status negativo. Não é possível aumentar o nível. Sugestão de treinamento. Usar penas de anjo, poeira estelar radiante, pedra sagrada. Minhas pupilas dilataram repentinamente. Besta espiritual com qualificação 9 estrelas épica. Esta é a besta espiritual com a mais alta qualificação que já vi até agora. Está a apenas um passo do nível lendário. E geralmente, bestas espirituais de nível épico têm apenas 2 habilidades. Mas Liuli possui 3 habilidades. Porém, meu olhar involuntariamente se voltou para as costas dela. Lá deveria haver um par de asas sagradas. As asas agora estão completamente vazias. Esta é a razão pela qual ninguém se interessa por ela. Mas o sistema forneceu uma solução de reparo. E essas 3 materiais estão exatamente na loja de bestas espirituais. É ela. Esta é a besta espiritual que eu procurei. Assim que curar suas feridas, seu talento irá superar completamente aquele súcubo. Eu me aproximei calmamente do funcionário. Eu quero comprar aquele anjo. Quanto custa? Ao ouvir essas palavras, os olhos de Liuli se dilataram repentinamente. Ela levantou lentamente a cabeça, refletindo minha imagem em seus olhos. Mais de 3 centenas de dias e noites. Ela estava encolhida naquele canto escuro. Inúmeras vezes carreguei esperança. Incontáveis desilusões. Ele realmente sabe o que está escolhendo? E meu ato de escolher bestas espirituais da área de produtos defeituosos deixou o funcionário momentaneamente atordoado. Você está falando daquela besta espiritual anjo? Sim. Quanto custa? Eu repeti mais uma vez. O funcionário se incomodou e começou a esfregar as mãos. Desculpe, senhor. Isso eu não posso decidir.
Ele correu para contatar o supervisor. E logo recebeu uma resposta. Por apenas 10.000 moedas de dragão, você pode levar essa besta espiritual. Embora seja um produto defeituoso, ainda assim é de qualidade épica. Eu paguei de forma rápida e direta. Em pouco tempo, os dois chegaram à sala de contrato. Liu Li estava parada na borda do círculo do contrato. Ela disse em voz baixa: Desculpe, eu não posso fazer contrato com você. Eu sou uma besta espiritual incompleta. Sua voz estava chorosa, como se fosse uma pequena criatura injustiçada. Eu, que estava preparando o círculo do contrato, levantei a cabeça surpreso. Ao ver Liu Li com os olhos cheios de lágrimas, percebi que havia ignorado os sentimentos da besta espiritual. Não se subestime. Você é uma besta espiritual muito excelente. Eu sei qual é o seu problema, mas eu tenho uma maneira de resolver. Liu Li ficou de repente paralisada. É verdade? Eu apontei para o calendário na parede. Daqui a 10 dias é a avaliação. Ninguém brincaria com o futuro. Assim que terminei de dizer isso, o som de batidas na porta ecoou. A equipe trouxe os materiais que eu pedi. Quase gastei toda a minha quantia de 20 milhões. Eu já peguei os materiais. Que tal experimentar? Ao ouvir essas palavras, o coração da pequena anjo disparou. Embora ela soubesse que a possibilidade de recuperar-se dos ferimentos era quase nula. Mas e se? Então, sob o meu olhar encorajador, Liu Li utilizou os 3 materiais conforme instruído. No momento seguinte, o ferimento de Liu Li repentinamente irrompeu com uma intensa luz roxa. Esse brilho era mais profundo do que o que observei ao invocar. O súcubo no altar parecia querer devorar todo o quarto. E o mais surpreendente é que nas profundezas daquela luz roxa ondulante, surgia vagamente um brilho dourado cintilante. Minhas pupilas se contraíram. Antes que eu pudesse pensar melhor, aquele toque de dourado se espalhou rapidamente como fogo em campo seco. Qualificação lendária dourada. Como isso é possível? Fiquei sem fôlego. Os materiais fornecidos pelo sistema claramente eram apenas para curar ferimentos. Por que isso causou a evolução da qualificação? A menos que os ferimentos de Liu Li sejam as correntes que restringem seu potencial. Enquanto eu refletia, no local do ferimento nas costas de Liu Li, uma asa pura e branca se abriu lentamente. As asas se uniram suavemente, envolvendo Liu Li delicadamente. Finalmente se transformou em um enorme casulo de luz. Uma onda invisível de energia explodiu repentinamente. Atingiu o teto e subiu em direção ao céu. Do outro lado, dentro do palácio do Lorde da cidade, os olhos de Xia Xiu, o Lorde da cidade de Linyuan, se contraíram repentinamente. Ele se levantou abruptamente e olhou pela janela. Ele acabou de sentir uma presença imponente. Uma aura profunda desceu dos céus, envolvendo toda a cidade de Linyuan. Aquela aura era sagrada e majestosa, mas desapareceu rapidamente. Chegou alguém. A voz de Xia Xiu tornou-se repentinamente severa. Imediatamente investigar todas as fissuras do espaço alternativo ao redor. Os guardas partiram apressadamente em cumprimento ao comando. E as sobrancelhas de Xia Xiu se franziram cada vez mais. Só há 2 possibilidades que podem causar um fenômeno tão extraordinário no mundo. Ou a barreira do espaço alternativo está se afrouxando, ou há uma presença aterrorizante com sua aura vazando, ou um familiar de qualidade lendária está nascendo. Quanto aos familiares de qualidade lendária, como isso é possível? Xia Xiu balançou a cabeça em autodepreciação, e imediatamente descartou a segunda suposição. Esta pequena cidade periférica, a cidade de Linyuan, mesmo os familiares de qualificação épica são muito valorizados. E o que ele não sabia era que, dentro da sala de contratos da loja de familiares, eu olhava absorto para a tela de luz à minha frente. Minha garganta se contraiu involuntariamente. A anjo sagrado Liu Li. Status: não contratada. Qualificação: estrela lendária. Nível: 0. Habilidade: julgamento. Aumenta o dano causado a criaturas da raça demoníaca. Bênção divina. Imunidade a um ataque letal. Forma de anjo flamejante. Todos os atributos aumentam em 200%. Canto do fim. Após o uso, o anjo entra em um período de dormência. Sugestões de treinamento. Usar cristal de luz e líquido sagrado. Eu respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Nível lendário e nível épico são conceitos completamente diferentes. Mas no segundo seguinte, um pensamento desceu como água fria. Um anjo de nível lendário realmente deseja se tornar minha besta espiritual? Afinal, não faz muito tempo. Eu acabei de passar pela traição de um súcubo. No entanto, no segundo seguinte, uma figura prateada de repente se ajoelhou sobre um joelho. Liu Li levantou a cabeça. Seus olhos eram inegavelmente firmes. Anjo sagrado Liu Li, solicito me tornar sua besta espiritual. Quando aquela voz firme ecoou, eu de repente senti algo derreter dentro do meu peito. Eu lentamente curvei os lábios em um sorriso, estendendo a mão solenemente. Liu Li, bem-vinda a ser minha primeira besta espiritual.
Quando minhas palavras foram ditas, uma gota de lágrima cristalina escorreu silenciosamente pela face de porcelana da garota. Ela esperou muito tempo por esse momento. Quantas noites e dias ela se encolheu no canto frio da loja. Soando em seus ouvidos estavam os produtos defeituosos. O lixo que ninguém queria. A falha que nem mesmo tinha asas completas. Neste momento, tudo se transformou no presente mais precioso. Quando o contrato entre os dois foi concluído. Ao deixar a loja de bestas espirituais e voltar para casa, já era crepúsculo. Eu abri a porta. Uma silhueta familiar me deixou paralisado no lugar. Irmã. Gu virou-se ao ouvir a voz. Pequeno Xing está de volta. Ela sorriu e acenou. Venha comer. Desde que Gu Qianqian passou no vestibular da academia Zengogo, os irmãos não se viam há 6 meses. Na mesa, eu perguntei. Irmã, por que você voltou de repente? Peguei uma missão na cidade de Liniu. Acabei de passar por aqui. Então vim ver você. Seu olhar se fixou sentada com postura correta. Um brilho de curiosidade passou por seus olhos. Esta é a sua besta espiritual. Neste momento, a garotinha endireitou as costas. Suas mãos estavam devidamente apoiadas sobre os joelhos. Ao ouvir a pergunta de Gu Qianqian, ela de repente fez uma reverência de 90 graus. Olá, irmã mais velha. Gu Qianqian ficou surpresa por um momento. E logo foi divertindo-se com essa reação adorável. Não precisa ser tão formal. Daqui em diante seremos uma família. Só então Liu Li levantou a cabeça. Seu rostinho ficou todo vermelho. Em seguida, a expressão de Gu Qianqian começou a ficar séria. Pequeno Xing, o espaço de prova para iniciantes de amanhã. Você deve aproveitar essa oportunidade. Área segura isolada pelas forças armadas em uma dimensão alternativa. O máximo são criaturas mágicas de nível 5. Esta é a melhor oportunidade para os novatos. E o teste para iniciantes pode ser feito apenas uma vez. Este é o único período de transição concedido pelas forças armadas. Eu acenei com a cabeça em silêncio. Assim que entrar em uma verdadeira dimensão alternativa, mesmo o mestre de bestas espirituais de nível líder pode enfrentar imprevistos. Os níveis neste mundo são divididos em despertar, extraordinário, líder, rei. Cada um desses grandes níveis é subdividido em 10 pequenos níveis. Nesse momento, eu estou apenas na base do nível despertar. Portanto, preciso ser extremamente cauteloso. Aproveitar todas as oportunidades para crescer o mais rápido possível. Esta refeição terminou apressadamente sob os conselhos de Gu Qianqian. Com uma missão a cumprir, Gu Qianqian não ficou mais tempo. Desta vez, eu apenas pedi algumas horas de folga para vir ver como estava. E ao ver que seu irmão estava bem, ela também ficou aliviada. Mal percebi, já era o dia seguinte. A entrada do espaço de teste para novatos estava extremamente movimentada. Incontáveis estudantes estavam reunidos aqui. Alguns buscando formar equipes, outros à procura de aliados fortes. Embora seja um espaço de teste para novatos, mas um descuido pode facilmente custar a vida. Portanto, para os civis, formar um time é a melhor escolha. E eu entrei com Liu Li. Imediatamente atraiu o olhar de inúmeras pessoas. Besta espiritual em forma humana. De onde veio esse grande nome? Bestas espirituais em forma humana representam um poder de combate poderoso. Mas logo todos entenderam a identidade dessa besta espiritual em forma humana. Não é Gu Xi? Ele não vendeu a besta espiritual em forma humana que invocou para a família Shen? De onde veio a besta espiritual em forma humana ao seu lado agora? Eu me lembrei. Essa besta espiritual foi invocada no altar do ano passado. Parece que ela é um desperdício, não é? Fazer um contrato com uma besta espiritual que não pode evoluir de forma alguma. Ele realmente desistiu completamente. Agora ninguém se atreve a formar um time. Todos se afastaram um pouco de mim. Ter uma besta espiritual inútil no time. Isso não é simplesmente procurar a morte? Agora, na verdade, estou feliz. A entrada do teste para iniciantes está cheia de pessoas. Pessoas que chegaram depois, como ele, não conseguem se espremer para dentro. Agora a multidão se separa automaticamente. O caminho à frente está desobstruído. Sob os olhares de todos, eu caminhei calmamente até a entrada. Justo quando eu estava prestes a registrar a Liu Li. Ao entrar no espaço de teste, de repente, uma voz estranha surgiu. De repente, uma voz veio de trás. Não é aquele alguém? Shen Zimin se aproximou devagar, abraçando o súcubo. Ele estava fazendo um gesto pensativo, esfregando a têmpora. Como era mesmo? O súcubo em seus braços imediatamente compreendeu e falou com uma voz suave. O nome dele é Gu Xing. Shen Zimin bateu exageradamente na própria testa, com um olhar de desprezo nos olhos. Ah, isso mesmo. Gu Xing. Por falar nisso, eu ainda tenho que te agradecer. Se não fosse por sua generosa concessão, como eu conseguiria fazer um contrato com uma besta espiritual tão excelente? Dizia isso enquanto apertava com força a cintura do súcubo com a mão direita. O súcubo emitiu um gemido doce. Embora tenha revirado os olhos secretamente,
mas rapidamente assumiu um sorriso bajulador. Somente seguindo um gênio como você, eu poderei mostrar meu verdadeiro valor. E as pessoas ao redor também concordaram. Um plebeu como ele não pode se comparar a Shen Shao. Uma besta espiritual de nível épico certamente deve estar nas mãos de Shen Shao, para então ter um grande impacto. Além do mais, ele agora fez um contrato com uma besta espiritual inútil. Isso definitivamente não pode ser comparado a Shen Shao. Como neste teste, Shen Shao certamente poderá se destacar e conquistar o primeiro lugar neste teste. O espaço do teste para novatos, como forçado pela um campo de treinamento especial construído com grandes investimentos. Seu valor vai muito além de um simples local de atualização. Todas as bestas mágicas inseridas lá têm marcas especiais. Sempre que o testador conseguir matar com sucesso, os pontos correspondentes serão acumulados automaticamente. Fora do espaço de teste, o exército estabeleceu um sistema de monitoramento preciso, rastreando em tempo real as mudanças de pontos de cada participante do teste. Este sistema não apenas registra os resultados finais, mas também consegue avaliar a taxa de obtenção de pontos, avaliando com precisão o talento de combate e o potencial de crescimento dos participantes. As informações coletadas no final serão totalmente incorporadas ao sistema, para a avaliação das informações finais do exame de admissão. Enquanto isso, eu observava calmamente a apresentação de Shen Zimin e outros, com um leve sorriso nos lábios. Quando a força de uma pessoa é muito superior à dos outros, ele lida com as provocações dos outros com indiferença. Somente os fracos se irritam com provocações. No entanto, a menina ao meu lado estava tão furiosa que tremia. Parecia pronta para ir até eles e discutir. Eu rapidamente assegurei. O mais importante para Liu Li agora é o teste para iniciantes. Não deixe que eles afetem seu estado de espírito. Liu Li olhou para mim. A raiva que ardia em meu peito começou a se acalmar. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça firmemente. No entanto, em seu coração, ela fez uma promessa secreta. Na próxima vez, ela com certeza daria o seu melhor. Ela certamente faria aqueles que a rodeavam perceberem que seu verdadeiro mestre era o mais importante. Em breve, saímos da entrada. Eu e Liu Li passamos por um portal azul. A cena à nossa frente mudou repentinamente. Neste momento, nós dois estávamos em uma enorme floresta. Uma névoa envolvia todo o ambiente. Embora todos os estudantes estivessem entrando neste mesmo local secreto, mas, desde que não entrassem ao mesmo tempo, eles seriam distribuídos aleatoriamente para algum lugar dentro deste espaço. Tirei o cronômetro. Configurei um timer para 4 horas. O espaço da prova para iniciantes tem um limite de 4 horas. Mas quando o tempo zerar, eles serão teleportados para fora. O tempo é curto e a tarefa é pesada. Precisamos encontrar a besta mágica o mais rápido possível e derrotá-la para elevar rapidamente o nível de Liu Li. E Liu Li, nesse momento, tinha suas asas abertas, flutuando no ar. O rostinho dela estava completamente sério. Pode ficar tranquilo, senhor. Comigo aqui, você definitivamente não terá problemas. Um mestre de bestas espirituais em período de despertar. Pode-se dizer que não há diferença em relação a uma pessoa comum. Neste espaço, um simples descuido pode custar sua vida. Essa situação só se aliviará quando alcançar o nível extraordinário. Naquela hora, a constituição do mestre de bestas espirituais aumentará significativamente. Além disso, poderá contratar uma segunda besta espiritual. Além disso, quando o mestre de bestas espirituais romper para o nível extraordinário, despertará suas habilidades inatas únicas. Essa é a verdadeira chave que diferencia os fortes dos fracos. É por isso que o nível extraordinário é reconhecido como o marco mais importante na jornada dos mestres de bestas espirituais. É a mais importante bifurcação no caminho de treinamento do mestre. Um talento poderoso, muitas vezes, pode permitir que um mestre de bestas espirituais com média qualificação realize uma transformação impressionante. Foi então que um som repentino de galhos se quebrando veio das profundezas da névoa. Cuidado, mestre, um monstro está se aproximando. As asas de Liu Li se abriram repentinamente. Ela se lançou rapidamente na minha frente. A névoa começou a se dissipar. Uma besta mágica de 2 metros de altura apareceu lentamente. Ela se parecia com um boi feroz, mas era completamente negra. Touro de ossos grossos, demônio. Qualificação Elite 1 estrela. Nível 2. Habilidade, investida do boi feroz. Ao ver as propriedades do boi maligno, minha testa se franziu involuntariamente. Assim que entrei no espaço de teste para iniciantes, encontrei uma besta mágica Elite de nível 2. Essa sorte realmente não pode ser considerada boa para um time de 5 civis comuns. Isso é quase uma catástrofe. No entanto, com a força formidável da besta espiritual de nível lendário de Liu Li, derrotar essa besta mágica não deve ser um grande problema. Deixe comigo, mestre. A pequena garota acendeu um intenso espírito de luta em seus olhos. Seu corpo esguio, no entanto, exalava uma impressionante aura.
Ela esperou por este momento tempo demais. Julgamento. Com um grito claro, chamas douradas brilhantes se elevaram da palma de Liu Li. Em um instante, se condensou em uma enorme espada de 2 mãos queimando com chamas sagradas. Este é o instinto de batalha inerente à raça dos anjos. É uma herança gravada na linhagem. O touro do osso selvagem ficou furioso com essa repentina pressão. Seus cascos robustos batiam no chão, narinas exalando raiva, olhos como sinos de bronze fixos. Este pequeno ser de nível 0 à sua frente, acompanhado por um rugido ensurdecedor. O touro do osso selvagem ativou sua habilidade característica, investida brutal, vindo como uma carruagem de guerra fora de controle. No entanto, Liu Li não se moveu nem um centímetro, até que o touro chegou até ela. Um arco dourado perfeito cortou a névoa. O tempo parecia ter parado naquele momento. O touro de ossos selvagens mantinha a postura de ataque, mas caiu pesadamente atrás de Liu Li. Seu enorme corpo foi cortado de forma precisa. O skill de condenação aumentou o dano contra criaturas demoníacas, com a combinação do atributo aterrorizante da besta espiritual lendária. Isso fez com que a batalha fosse decidida em um instante. Em seguida, uma luz azul brilhante surgiu do corpo do touro de ossos selvagens e se fundiu na testa de Liu Li. Ao ver isso, imediatamente verifiquei as informações de Liu Li. Apenas matar um touro de ossos selvagens de segunda camada fez com que o nível de Liu Li subisse diretamente para o primeiro nível. Nesse momento, senti minha força mental crescer como uma onda. Meus 5 sentidos tornaram-se instantaneamente incrivelmente claros. O nível do mestre de bestas espirituais depende do nível da besta espiritual. Neste momento, meu nível subiu para o nível de despertar 1. Em seguida, concentrei meu olhar nos atributos de Liu Li. Foi nesse momento que percebi a qualificação lendária. Quão assustadoras são as bestas espirituais. Liu Li, que havia acabado de quebrar o primeiro nível. Seus atributos já esmagavam completamente uma motossauro de segundo nível. O mais assustador é que essa diferença se ampliará exponencialmente com o aumento do nível. Mestre, levantei a cabeça ao ouvir o som. Vi Liu Li parada ao lado do corpo do mamutossauro. Seus finos dedos tremiam levemente. Quando ela se virou, lágrimas brilhantes escorriam por seu rosto. Você viu? Sua voz estava embargada, mas também refletia um brilho sem precedentes. Eu realmente não sou um inútil. Ao ver isso, eu me aproximei rapidamente. Abracei suavemente essa pequena figura. Você nunca foi um inútil. Você é um anjo que voa pelos 9 céus. Liu Li enterrou profundamente seu rosto em meu peito. Dedo delicado agarrou firmemente meu manto. Aqueles ressentimentos acumulados de injustiça. Neste momento, todos se transformaram em lágrimas quentes. Quando Liu Li finalmente levantou a cabeça, em seus olhos, a confusão e o medo foram totalmente varridos. O que restou foi um brilho firme como aço temperado. Neste momento, a antiga garota tímida realmente completou sua transformação. Mestre, eu estou bem. Liu Li limpou as lágrimas do canto dos olhos. Vamos aproveitar o tempo para subir de nível. Eu acenei com a cabeça. Com o poder atual de Liu Li, as bestas espirituais de nível 3 normais não são nada diante dela. Mesmo as bestas espirituais de nível 4 podem apenas representar uma pequena ameaça. E quando ela alcançar o nível 2, mesmo algumas bestas espirituais de nível 5 não serão mais suas adversárias. Portanto, neste exato momento, o que limita nosso progresso não é o poder das bestas espirituais, mas sim neste espaço de teste coberto por uma densa névoa. Como encontrar rapidamente e com precisão os rastros das bestas mágicas? Todo o espaço de teste para iniciantes cobre dezenas de quilômetros quadrados. As bestas mágicas estão distribuídas uniformemente por ele. Mais complicado é aquele que pode fornecer uma rica experiência das bestas mágicas de alto nível, e a quantidade é tristemente escassa. Enquanto isso, na sala de monitoramento do espaço de teste, o responsável, Xu Feng, observa atentamente a tela de luz fluorescente no centro. Suas sobrancelhas se franzem cada vez mais. A tela mostra em tempo real os dados de pontuação de todos os participantes do teste, e a variação de potencial calculada pelo sistema com base nas pontuações. Os alunos deste ano da cidade de Linyuan estão nesse nível. Ele balança a cabeça em desapontamento. Exceto por Shen Zimin, que mal chegou ao nível A. Os outros nem conseguiram alcançar o nível B. Justo quando ele estava prestes a desviar o olhar, seu campo de visão capturou de repente um dado anômalo. Gu Xing. Os pontos atrás deste nome estão. Subiu a uma velocidade quase aterrorizante. 200. 500. 2000. Finalmente, diante de todos os olhares, quebrou diretamente a barreira dos 5000. As pupilas de Xu Feng dilataram repentinamente. É bom lembrar que outros estudantes têm no máximo algumas centenas de pontos. Até mesmo Shen Zimin tem pouco mais de 2000. E os pontos deste estudante pouco conhecido, na verdade, chegaram a 5000. Como isso é possível?
Shu Feng levantou-se abruptamente e bateu na mesa. Por que a velocidade do aumento de seus pontos é tão aterrorizante? O funcionário ao lado disse cuidadosamente. Será que ele teve sorte? Se encontrasse dois grupos de bestas atacando em conjunto, e ele estivesse bem ao lado. Obviamente, esse argumento não convenceu Shu Feng. Shu Feng interrompeu diretamente com uma voz severa. Traga os dados de Gu Xing. E quando ele terminou de revisar os dados, sua expressão ficou ainda mais preocupada. Gu Xing fez um contrato com uma besta espiritual considerada inválida. Como conseguiu obter um resultado tão brilhante? Mas no momento seguinte, parecia que se lembrou de algo. Suas pupilas se contraíram. Será que aquela besta espiritual anjo se recuperou? Quando essa besta espiritual do tipo anjo apareceu pela primeira vez, causou um grande tumulto na cidade de Linyuan. Gu Xing, naturalmente, também ouviu sobre isso, mas depois soube da sua falha de não poder ser promovida, e então perdeu o interesse. Mas agora, o terrível potencial que Gu Xing demonstrou está claramente relacionado com essa besta espiritual. Aquela besta espiritual que foi considerada incapacitada. É muito provável que já tenha se recuperado completamente. Na tela, meus pontos continuam subindo. A classificação de potencial já pulou para o nível S. As mãos de Gu Xing começaram a tremer involuntariamente. Esse nível de gênio já está além de sua autoridade de decisão. Rápido! Ele se virou e disse com firmeza ao assistente. Informe imediatamente ao senhor da cidade. Do outro lado, após 3 horas de atualização, o nível de Liu Li atingiu com sucesso o terceiro estágio de despertar, infinito próximo do despertar do quarto estágio, e as propriedades de Liu Li também estão quase 3 vezes mais do que uma besta espiritual de 3 estágios comum. Uma luz dourada passou ao meu lado. Algumas bestas espirituais de elite de 3 estágios que atacavam Liu Li foram divididas ao meio. No momento seguinte, meu corpo estremeceu. A força mental em minha mente aumentou novamente. Isso também significa que o nível de Liu Li alcançou o despertar do quarto estágio. Aqui, ainda não há bestas mágicas suficientes. Se houvesse mais monstros, não seria surpreendente se agora meu nível e o de Liu Li pudessem alcançar o despertar do quarto estágio. Afinal, para Liu Li agora, eliminar essas bestas espirituais de baixo nível não representa consumo algum. Depois de derrotar os inimigos, Liu Li sacudiu suas asas, confirmando que não tinha sangue dos inimigos em seu corpo. Só então ela caminhou lentamente até meu lado. Mestre, há pouco, enquanto lutava, percebi que a leste parecia haver uma grande criatura. Se minha percepção não estiver errada, deveria ser uma besta mágica de nível 5 despertada. Ao ouvir essas palavras, eu imediatamente me animei. Uma besta espiritual de nível 5 despertada. Nas últimas 3 horas, eu e Liu Li não encontramos nenhuma. Agora finalmente conseguimos ver uma. Liu Li, vá. Acabe com ela. Uma besta mágica de nível 5 despertada. É suficiente para aumentar bastante o nível de Liu Li. Seguindo a orientação de Liu Li, os dois se aproximaram furtivamente. E de fato era uma besta mágica de nível 5 despertada. E sua qualidade não era baixa. Tigre sanguinário. Qualificação 9 estrelas excelente. Nível, despertado 5. Habilidades. Mordida de fúria sanguinária. Ataque de tigre furioso. Ao olhar para a besta mágica de nível 5 com excelente qualificação, eu não pude deixar de me admirar. Em comparação com as bestas mágicas de baixo nível com qualificação de elite, esta besta mágica possui atributos muito superiores. E devido à sua transformação, a força das bestas mágicas de mesmo nível geralmente é superior à das bestas espirituais. Este é também um dos motivos pelos quais a evolução na dimensão alternativa é difícil. No entanto, considerando a situação atual, ao enfrentar esta besta mágica de nível 5 despertada, minha confiança não diminui. Com os atributos de Liu Li superando a marca de 100, ao enfrentar esta besta mágica de nível 5 despertada, no máximo, seria questão de 2 golpes. Mas justo quando Liu Li e eu estávamos nos aproximando silenciosamente, percebemos que esta besta mágica já havia sido alcançada por outras pessoas. Não está certo. Mais do que simplesmente terem chegado primeiro. É mais preciso dizer que esta besta mágica encontrou sua presa no profundo vale abaixo. Um tigre sedento de sangue estava liderando 3 bestas mágicas de nível 4 despertadas, forçando um pequeno grupo de 5 pessoas a uma situação desesperadora. O mais forte desse time é apenas um mestre de bestas espirituais de terceiro nível. Neste momento, todos pareciam pálidos. Líder da turma. Um membro da equipe olhou tremendo para a garota no centro do grupo. Sua voz estava cheia de desespero. Shen Roshui mordeu os lábios com força. As articulações dos dedos estavam brancas devido à pressão. Enfrentando uma formação luxuosa de uma besta espiritual de 5º nível e 3 de 4º nível, este time de novatos sequer pode sonhar em escapar. Agora essas bestas espirituais ainda não atacaram.
Elas estão apenas desfrutando da diversão de ver a presa se debater. Ouçam, pode ser que não consigamos sair deste vale. Mas mesmo que morramos, precisamos arrancar um pedaço deles. Concentrem todas as bestas espirituais. Ataquem a besta espiritual de 4º nível à esquerda. Mesmo que não consigamos matá-la, precisamos deixá-la gravemente ferida. Entendido. Os 4 morderam os lábios. Suas vozes estavam carregadas de medo da morte. E a língua vermelha zangue do tigre sedento de sangue lambeu suas presas. Parece que finalmente se cansou desse jogo de gato e rato. Com um rugido ensurdecedor, 4 bestas espirituais atacaram simultaneamente. Em meio ao grito agudo das garras rasgando o ar, Shenhou Shui até conseguiu sentir o odor sanguinolento se aproximando. A morte estava a um passo. E eu, ao lado, testemunhei essa cena. Não hesitei mais. Imediatamente ordenei que Liu Li atacasse. Afinal, a experiência dessas bestas espirituais. Eu definitivamente precisava conquistá-la. Liu Li, ative o modo de anjo. Neste momento, a situação era crítica. Somente Liu Li, com atributos em dobro de anjo, dotava-se da habilidade de controlar a situação. Num instante, o céu e a terra mudaram de cor. Chamas sagradas vermelhas explodiram de repente, evaporando toda a névoa cinza em um raio de 100 metros. Até o ar foi queimado e distorcido. Sob meu olhar atônito, uma figura deslumbrante emerge lentamente das chamas. 4 asas ardentes com chamas sagradas se abrem completamente. Cada pena brilha com deslumbrantes padrões dourados divinos. Os olhos originalmente claros de Liu Li agora se transformaram em pupilas verticais douradas em chamas, parecendo uma imperatriz de fogo que saiu de um mito. Sob essa pressão sagrada, o ar em todo o vale parecia estar congelado. 3 bestas espirituais de 4º nível despertadas emitiram lamentos angustiantes. Temerosas, enterraram suas cabeças profundamente na terra. E embora o tigre sedento de sangue fosse de 5º nível despertado, ao enfrentar diretamente a pressão de Liu Li, sua condição não melhorou muito. Seu movimento de ataque parou abruptamente. Seu enorme corpo flutuou estranhamente no ar. Aqueles olhos de besta escarlate se contraíram violentamente, refletindo a figura que fazia sua alma estremecer. Capitão da turma. Isso é uma besta espiritual? Um membro mais jovem do grupo murmurou, com a voz trêmula. Shenhou Shui abriu a boca. Deve ser, não? Embora até ela mesma não conseguisse aceitar essa afirmação. Mas no espaço de prova para iniciantes, havia apenas eles, os novos mestres de bestas espirituais, e as bestas demoníacas. Aquela figura divina claramente não era o último. Estava apenas aquela possibilidade absurdamente ridícula. Ela é uma besta espiritual. A besta espiritual de uma nova mestre de bestas espirituais. Sob os olhares atonitos de todos, os olhos verticais e dourados de Liu Li passaram friamente sobre o grupo de bestas demoníacas que estavam prostradas no chão. A espada sagrada em sua mão foi balançada casualmente. 3 lâminas vermelhas cortaram o vazio. As 3 bestas demoníacas de nível 4 despertadas não tiveram nem tempo de lamentar. O enorme corpo se partiu perfeitamente ao meio. Chamas sagradas surgiram na fissura, reduzindo o corpo remanescente a cinzas instantaneamente. O tigre sedento de sangue soltou um grito de desespero. Sua forma explodiu com a última ferocidade. Liu Li apenas levantou a espada suavemente. A trajetória da espada sagrada deixou um rastro ardente no ar. O corpo duro, que o tigre sedento de sangue tanto se orgulhava, parecia tão frágil quanto o papel diante do poder de uma besta espiritual lendária. Suas pupilas ainda estavam congeladas em terror. O corpo, no entanto, já estava escorregando lentamente ao longo do corte suave. A esfera azul tinha o tamanho de uma bola de basquete. A esfera de luz subiu do corpo remanescente do tigre sedento de sangue. Lentamente se fundiu na testa de Liu Li. Quando a última chama sagrada se dissipou no ar, os padrões dourados ao redor dela começaram a desaparecer como uma maré. 4 asas em chamas se transformaram em pequenas estrelas cintilantes que se dispersam. A figura que estava flutuando no ar desceu suavemente, mas seus passos estavam visivelmente instáveis. Embora a forma de anjo de fogo pudesse aumentar significativamente suas habilidades, no entanto, o consumo também era extremamente aterrorizante. Com o nível de despertar de Liu Li no 4º estágio, mesmo dando o seu máximo, ela conseguiria aguentar apenas cerca de 30 segundos. Após confirmar que não havia perigo, Liu Li inclinou levemente a cabeça. Seu olhar se direcionou para uma sombra não muito distante. Shenhou Shui e os outros prenderam a respiração involuntariamente. Seus olhares se moveram junto com Liu Li. O que seria um mestre de bestas espirituais que possui uma besta tão poderosa? Como seria isso? No entanto, quando aquela figura familiar saiu da sombra, todos ficaram paralisados. Gu Xin. Os olhos de Shenhou Shui se contraíram repentinamente. Sua voz involuntariamente subiu em oitavas. Como coordenadora da turma de bestas espirituais 3. Ela, é claro, conhece este colega que geralmente é discreto.
Não muito tempo atrás, ela ouviu que este colega teve sua besta espiritual roubada. Naquela época, ela estava bastante indignada. Mas agora, o olhar de Shen Roshui se movia nervosamente entre Gu Xing e Liu Li. Seu cérebro quase parou de funcionar. Quando me aproximei, percebi que Liu Li havia salvo algumas pessoas conhecidas. Coordenadora. Que coincidência! Um estudante que geralmente não se destaca, mas que agora estava ao lado de alguém que pode eliminar uma besta espiritual lendária de nível 5. A dissonância era tão forte que sua têmpora pulsava. Eu acenei educadamente com a cabeça e sinalizei para Liu Li se afastar. O tempo restante já era inferior a meia hora. Eu precisava aproveitar este último tempo para fazer o nível de Liu Li subir para despertar de nível 5. Liu Li seguiu obedientemente. Antes de sair, não se esqueceu de fazer uma leve reverência a alguns. Esse gesto fez com que os membros da equipe Collectively fizessem um suspiro de espanto. Assim que minha figura desapareceu na névoa, os membros da equipe imediatamente começaram a discutir animadamente. Líder da equipe, você viu? Quando aquela besta espiritual se movia, eu quase me ajoelhei. Gu Xing não teve sua besta espiritual roubada? Porque sinto que ele está mais forte agora. Para ser sincero, eu sinto que a besta espiritual de nível épico que Shen Zimin roubou não pode ser comparada a esta aqui. Se encontrarmos Gu Xing na avaliação daqui a 10 dias, um membro murmurou timidamente, simplesmente se rendendo. Os 5 disseram em uníssono. Do outro lado, na prefeitura, Xia Xiu estava respeitosamente de pé ao lado, com um olhar um tanto constrangido. Diante dele, um homem de meia-idade vestindo um traje azul escuro estava em pé com as mãos cruzadas nas costas. Apesar de um leve sorriso nos lábios do homem, mas deixou todo o salão envolto em uma pressão invisível. Ele é o responsável por toda a área militar do Sul, o verdadeiro líder. General Wei. Como o senhor veio pessoalmente? Wei Yuan se virou. Seu olhar parou por um momento em Xia Xiu. Este soldado que costumava lutar sob seu comando, agora é o senhor da cidade. Acabou de chegar da cidade de Lanian. Eles tiveram um talento de potencial nesse ano. É bastante bom. Embora se diga isso, Xia Xiu percebeu agudamente. Quando Wei Yuan disse isso, uma leve decepção passou em seu olhar. Como o mais alto responsável da área militar do Sul, Wei Yuan veio pessoalmente inspecionar as cidades. É óbvio que ele está tentando encontrar verdadeiros talentos de topo. Claramente, ele não obteve nada até agora. General Wei, a situação da nossa cidade de Liniuan este ano provavelmente não é muito diferente da cidade de Lanian. Antes da abertura do teste, ele ordenou que alguém investigasse detalhadamente todos os dados dos participantes, além do contrato do filho mimado da família Shen, com um súcubo de qualidade épica. A qualificação das bestas espirituais dos outros é difícil de descrever. Wei Yuan suspirou levemente. A decepção em seu rosto era evidente. Deixa pra lá. A invocação de bestas espirituais depende do destino. Não dá para forçar. Ele ajustou a lapela da sua roupa. Vou dar uma olhada em outras cidades. Eu o acompanharei. Xia Xiu estava prestes a acompanhá-lo. A convocação de bestas mágicas, no final das contas, depende do destino. Não se pode forçar. Ele ajeitou a roupa. Acho melhor eu ir ver outras cidades. Eu a acompanho. Xia Xiu estava prestes a acompanhar. O assistente do senhor da cidade entrou desabaladamente. Que indecência! O rosto de Xia Xiu escureceu. Perder a compostura diante do antigo chefe o deixou bastante constrangido. Como você tem sido ensinado normalmente? Devese manter calmo em situações. O assistente finalmente notou a presença daquele grande personagem na sala. Instantaneamente, suor frio escorreu. Mas ele não podia se preocupar muito com isso. A voz tremia de emoção. O senhor da cidade. Temos um estudante com potencial S na cidade de Liniuan. O quê? A voz de Xia Xiu subiu abruptamente. Ecoou na tranquila residência do senhor da cidade. Até Wei Yuan, que antes estava impassível, virou-se abruptamente. Lançou um olhar surpreso. Neste momento, dentro do espaço de teste, as asas brancas como a neve da Anja Liu Li estavam cobertas de sangue de bestas mágicas. Os corpos acumulados aos pés formam uma pequena montanha. Mestre, elas se tornaram espertas. Liu Li se posicionou com a espada, me protegendo atrás dela. Eu estreitei os olhos e olhei para a entrada do vale. Dezenas de bestas mágicas de diferentes tipos formaram uma aliança pela primeira vez. Rosnando e mostrando os dentes, bloquearam todas as rotas de fuga. Embora a maioria fossem apenas bestas mágicas de baixo nível de segunda e terceira classe, mas dezenas de bestas mágicas reunidas também fazem um estrondoso poder. Parece que eles ficaram com medo de serem mortos por nós. Nas últimas meia hora, eu e Liu Li fizemos um massacre quase frenético, até que as bestas mágicas restantes tiveram que se unir para atrair os dois para este vale. Eu levantei a mão e olhei para o cronômetro. Restam apenas 3 minutos.
Justamente agora, é melhor que não precisemos procurar. Liu Li. Após esse período de batalha, a sintonia entre os dois aumentou rapidamente. Agora não preciso dizer nada. Liu Li já consegue perceber o que estou pensando. Liberação da forma de arcanjo. Linhas douradas instantaneamente cobrem todo o corpo de Liu Li. 4 deslumbrantes asas de luz se manifestam. Julgamento. Uma luz branca ofuscante varre o vale como uma maré. Onde passa, os lamentos das bestas mágicas se sucedem. Quando a cabeça da última loba mágica de nível 5 voa para cima, Liu Li de repente rompe em deslumbrantes raios dourados. O despertar ao nível 5 foi alcançado. Eu imediatamente verifico as propriedades de Liu Li. O terror do potencial lendário finalmente começa a se manifestar. Embora o nível seja apenas o despertar de nível 5, as propriedades de Liu Li já estão superando em muito as bestas mágicas despertas de nível 7 e 8. Eu olho fixamente para a seção de sugestões de treinamento na interface do sistema. Tenho um pressentimento. Desde que eu encontre todos os cristais de luz, líquido sagrado e o sangue sagrado, esses 3 materiais, a qualificação de Liu Li terá um avanço exponencial. Porém, a maior loja de convocação de bestas mágicas da cidade de Linyuan não tem sequer notícias desses 3 materiais. Eu balancei a cabeça com um sorriso amargo. Eu havia pesquisado sobre isso anteriormente. Na leilão de alto nível do Reino Moncia, um pedaço incompleto de cristal de luz foi vendido por milhões. E o cristal de luz que Liu Li precisa ser um bloco inteiro e perfeito. Quanto ao líquido sagrado e o sangue dos anjos, nem mesmo na biblioteca da Associação de Bestas Mágicas do Reino Moncia há apenas registros vagos nos livros. Realmente, cultivar uma qualificação de nível lendário não é algo que qualquer um possa alcançar. E neste momento, a energia inquieta ao redor de Liu Li finalmente se acalmou. Depois de usar o fogo angelical para limpar as manchas de sangue, Liu Li então acenou com a cabeça, satisfeita, e veio até mim. Mestre, estamos prontos para ir, não estamos? Liu Li puxou suavemente minha manga. Seu rostinho estava levemente franzido enquanto olhava ao redor. Este vale ensopado de sangue realmente me faz não querer ficar muito tempo. Olhei para o cronômetro. O número zerou precisamente. No momento seguinte, um som mecânico solene ecoou por todo o espaço de teste. O teste inicial terminou oficialmente. Por favor, todos se preparem para sair. 10 segundos depois, uma luz branca ofuscante engoliu todo mundo. Quando eu abri os olhos novamente, eu vi o contorno familiar da praça de Linyuan City. Antes que eu pudesse me adaptar completamente à vertigem após a teletransposição, percebi que o lugar estava cheio de funcionários com expressões animadas. Xu Feng, à frente, se aproximou rapidamente. Este responsável pelo teste, que raramente sorri, tinha um sorriso radiante no rosto neste momento. Estudante Gu Xing. Sua performance no teste inicial foi realmente impressionante. O senhor do castelo pediu especificamente: queira se deslocar para conversarmos. Eu fiquei atordoado por um momento. Logo percebi. Certamente é porque a minha performance no espaço de teste para novatos chamou a atenção do senhor do castelo. Quando minha figura desapareceu no final da praça, os outros participantes foram sendo teleportados de volta aos poucos. E quando o herdeiro rico que comprou a traição da minha demônio apareceu, Shen Zimin apareceu no centro da praça. Imediatamente foi cercado por um grupo de alunos bajuladores. Jovem Shen, você com certeza será o primeiro nesta prova, não é? Bestas mágicas de nível épico. Você se destacou completamente. Eu apostaria que você conseguiu pelo menos 3.000 pontos. Essa pontuação seria a primeira em qualquer ano anterior. Shen Zimin ouviu esses elogios. Seu canto da boca quase chegava até a raiz da orelha. Ele apertou com força demônio em seus braços. Seus dedos inquietos acariciavam a cintura dela. Originalmente, ele sempre foi o epítome de um mimado em Cidade das Profundezas. Mas desde que fez o contrato com esta besta mágica épica, ele não apenas se livrou da fama de ser um mimado e irresponsável, mas também recebe elogios por onde passa. Pensando nisso, ele estava ainda mais satisfeito com a súcubo em seus braços. Ele se inclinou para sussurrar no ouvido da súcubo: esta noite, vou te recompensar bem. Amanhã, vou te levar para o espaço alternativo para subir de nível. A súcubo imediatamente ficou vermelha ao ouvir isso. Eu vou fazer tudo o que o irmão Zimin disser. Esta aparência de querer recusar, mas ao mesmo tempo aceitar, deixou Shen Zimin todo aquecido. Ele quase desejava levar a garota para casa imediatamente. Mas ao olhar para a tabela de pontuação ainda não divulgada, ele ainda conseguiu conter o impulso em seu coração. Afinal, este era o momento de glória sob os olhares de todos. O momento de alcançar o topo. Como isso poderia ser perdido? É preciso saber que Shen Zimin se esforçou ao máximo para esta prova. Ele não apenas contou com o poder da súcubo, ele também gastou uma fortuna em segredo para contratar um pequeno grupo de 5 pessoas.
Este grupo era responsável por ferir as bestas mágicas até deixá-las à beira da morte. Então, ele daria o golpe final. Neste momento, Shen Zimin sentia a força de nível 4 despertando dentro dele. Ele sorriu com satisfação. Embora essa tática fosse desprezível, os resultados eram realmente significativos. Não apenas seu nível disparou, como seus pontos também aumentaram proporcionalmente. Olha só! O ranking foi divulgado. Com um grito de surpresa, toda a praça instantaneamente entrou em ebulição. Todos os olhares imediatamente se concentraram no grande telão no centro da praça. O ranking foi anunciado do mais baixo para o mais alto. Shen Zimin, orgulhoso e satisfeito, abraçou a besta mágica. Ao seu redor, os elogios bajuladores ecoavam um após o outro. Com certeza, o jovem Shen ficou em primeiro lugar desta vez. Shen Zimin estava desfrutando da adulação de todos. No entanto, será que eu vi errado? Por que o nome do jovem Shen está em segundo? Esse som foi como um trovão impactante. Instantaneamente destruiu o sonho de Shen Zimin. Ele virou a cabeça abruptamente, focado intensamente nos dados ofuscantes na tela. Segundo lugar, Shen Zimin. Pontuação, 4100. Avaliação de potencial, A. Ao ver isso, Shen Zimin estava com os olhos arregalados de fúria. Esse resultado já criou história na cidade de Linyu. Como ele poderia ainda ser o segundo? A demonia também esteve atenta ao ranking. Seu objetivo era checar meu ranking. Ela apenas ficou do último lugar ao segundo. Ela nunca conseguiu encontrar aquele nome familiar. Essa situação fez seu coração afundar. No momento seguinte, uma terrível suposição a fez sentir como se estivesse caindo em um poço de gelo. Será que Gu Xing é o primeiro? A demonia imediatamente balançou a cabeça, tentando afastar essa possibilidade absurda da mente. Absolutamente impossível. Aquela pessoa só havia contratado um anjo aleijado. Como ela poderia perder para um produto tão defeituoso? Justamente o que se teme frequentemente. As coisas tendem a se desenvolver nessa direção. Sob o olhar de todos, o primeiro lugar foi lentamente revelado. Primeiro lugar, Gu Xing. Pontuação 44.300. Avaliação de potencial SSS. No instante em que essa classificação foi anunciada, a praça inteira parecia ter sido atingida por uma bomba. Potencial nível SSS. Isso é um tipo de trapaça em forma humana, não é? No meio dos gritos alternados de surpresa, Shen Zimin ficou paralisado como se tivesse sido atingido por um raio. Ele fixou os olhos 2 números. Mas logo ele começou a rir nervosamente. As unhas estavam profundamente cravadas em sua palma. Eu entendi. Aquela pessoa miserável deve ter usado os 20 milhões da venda de demônios para contratar alguém para manipular os pontos. Só de pensar naquele garoto pobre que ele já havia pisoteado, que ousou usar os 2.000 que foram doados pela família Shen para reverter e humilhá-lo. O fogo de raiva em seu peito quase queimá-lo completamente. Gu Xing, você acha que pode ganhar de mim usando o dinheiro da minha família? Eu quero contratar a melhor equipe de caçadores de demônios. Se 10 não forem suficientes, então serão 20. A avaliação da academia em 10 dias. Eu vou fazer aquele inútil se ajoelhar na minha frente e implorar por piedade. Do outro lado, sob a liderança de Xu Feng, eu cheguei a uma sala de reuniões elegantemente decorada. Fiz sinal para Liu Li ficar fora e me esperar. Eu empurrei a porta e entrei. Assim que entrei, meu olhar foi imediatamente atraído pela figura de vestes azul escuro que estava sentada na posição de destaque. Atraído pela silhueta azul escura acima, o prefeito da cidade, Xia Xiu, estava de pé ao lado com respeito. Esse detalhe me fez perceber instantaneamente que esta pessoa de meia-idade diante de mim tinha uma presença extraordinária. Seu status estava muito acima do prefeito. Xia Xiu, ao me ver entrar na sala, levantou-se imediatamente para me apresentar. Colega Gu Xing. Este é o responsável pela região militar do sul. Wei Yuan. Ao ver isso, minhas pupilas se contraíram. Esse nome é conhecido em todo o reino de Longxia. Um mestre de bestas de nível monarca. O pilar do sul do campo de batalha. É uma presença que pode, em momentos de crise nacional, reverter a situação. Após recobrar o foco, eu fiz uma reverência. Wei Yuan acenou levemente com a cabeça. Em seguida, disse de forma suave. Colega Gu Xing, parabéns por ter conquistado na prova dos iniciantes uma avaliação de potencial SSS na prova de iniciantes. Obrigado, senhor comandante. Mas o senhor comandante me chamou aqui por outra razão, não é? De fato, eu tenho um pedido. Wei Yuan disse. Com um olhar desinteressado, varreu a direção do Lorde da cidade. O Lorde da cidade imediatamente entendeu. E respeitosamente saiu do quarto. Mas seu coração estava em tumulto. Que tipo de segredo é esse? Que até ele, como senhor de uma cidade, não tem direito de saber. Assim que a porta se fechou, Wei Yuan levantou a mão e fez um gesto. E uma tela de luz azul clara começou a ondular como ondas na água. Os dois foram envolvidos por ela.
Meus olhos se estreitaram e não pude deixar de perguntar. O que é isso? O uso básico do domínio. Quando você ascender ao nível de comandante, você naturalmente dominará isso. Esta coisa é principalmente para garantir que nossas conversas não sejam bisbilhotadas pelo exterior. Permite que um mestre de bestas mágicas nível monarca trate as coisas com tanta cautela. E até mesmo não hesite em usar poder de domínio para isolar o exterior. Isso não é comum. Pode estar relacionado ao destino do reino Moncia. Gushik, você deve saber. O espaço alternativo é outro mundo que está se fundindo com a Estrela Azul. Todos os países estão construindo defesas no espaço alternativo, para oferecer um ambiente seguro de treinamento para mestres de bestas mágicas de baixo nível. Mas a construção da defesa do nosso país, Xia, está atrasada em relação a outros países. Você sabe por quê? Eu franzi a testa, pensando. É porque a construção da defesa não está indo bem. Exatamente. O dedo de Wei Yuan traçou um mapa de luz no vácuo. 3 anos atrás, descobrimos um grande local de teste em um ponto crítico. Normalmente, descobrir um local de teste é algo bom, mas este local de teste está exatamente localizado no ponto mais crítico da defesa. Não abrir este local de teste, a defesa sempre terá uma brecha. Aqueles seres da raça demoníaca podem invadir através dessa brecha a qualquer momento. Eu ouvi isso e não pude deixar de olhar para Wei Yuan. Mas parece que não posso ajudar em nada, né? Wei Yuan levantou a mão para interromper. As áreas de teste de outros níveis. Nossas forças já conquistaram todas. Somente este último local requer despertar até o nível 5 ou inferior. 3 pessoas devem formar um grupo para desafiar. A projeção de repente aumentou, mostrando os dados detalhados daquela área. O nível de dificuldade é de nível abissal. O local de teste é uma caverna especial em um espaço alternativo. Quem passar receberá recompensas generosas. E de acordo com a dificuldade, o país Longxi o classificou em 5 níveis: comuns, tortura, pesadelo, inferno. E no topo, o abismo. Wei Yuan olhou diretamente nos meus olhos. Eu preciso que você, junto com outros 2 gênios de nível SSS, complete este desafio final. Ajude o país Longxi a construir sua defesa. Ao ouvir isso, finalmente entendi. Por que um comandante militar de alta patente viria pessoalmente procurar por um jovem convocador de bestas em fase de despertar? Enquanto ele processava essas informações, Wei Yuan, no entanto, pensou que eu tinha algumas preocupações. Este teste realmente apresenta riscos enormes. Portanto, desde que participe, vocês terão o direito de escolher um item no Tesouro do Quartel do Sul. Wei Yuan disse, levantando a mão para criar um painel de luz no ar. Incontáveis imagens de materiais raros fluíam no painel. Olhei para cima e, sem querer, meu olhar foi instantaneamente atraído por um dos materiais. Cristal de luz. E ainda era um bloco inteiro de cristal de luz. Ao ver isso, não hesitei. Falei diretamente. Comandante Wei, eu preciso de um bloco inteiro de cristal de luz. Wei Yuan disse seriamente. Desde que você concorde em participar do teste, independentemente do resultado, ele será seu. Eu aceitei sem hesitar. Esse tipo de compromisso com o país eu já pretendia aceitar. O cristal de luz atual é puramente uma surpresa agradável. E Wei Yuan, ao ver que eu aceitei, também soltou um suspiro de alívio. Ele realmente fez um compromisso militar. Este ano, ele certamente conseguiria completar toda a linha de defesa. Se não tivesse me encontrado, ele ainda acharia que este ano não conseguiria cumprir a missão. Antes, eles não haviam deixado de enviar gênios para participar do teste. Mas mesmo gênios com potencial SS não conseguiram superar nem metade do progresso. Portanto, ele só podia procurar freneticamente dentro das fronteiras do reino Moncia, em busca de gênios com potencial SSS. Agora, ele finalmente encontrou. Sem mais delongas, vamos partir agora. Cada dia de atraso, a brecha na defesa pode levar mais algumas vidas. Dos convocadores de bestas mágicas de Longxia, eu ainda não tinha reagido, quando senti uma pressão na cintura. Wei Yuan de fato nos levou, a mim e a Liu Li, para subir aos céus. Então, um enorme pássaro que cobria o céu de repente rasgou as nuvens. Os 3 pousaram firmemente em seu amplo dorso. Eu procurei instintivamente as informações sobre essa besta mágica, mas o sistema apenas mostrava que essa besta mágica se chamava Tempestade de Nuvens. As outras propriedades eram todas desconhecidas. Mas o que mais me surpreendeu foi que, mesmo que a tempestade de nuvens tivesse uma velocidade que rasgava o ar, eu não sentia a menor pressão do vento. Isso indica que essa besta mágica sob nós é, no mínimo, de nível comandante. E é muito provável que tenha alcançado nível monarca. E abaixo de nós, mais de 20 equipes se aglomeravam como estrelas em torno da lua, cercando Shen Zimin e aquela encantadora. O capitão à frente estava bajulando. Shen Shao, fique tranquilo. Com essas equipes de elite nos ajudando,
Com certeza conseguiremos ajudá-lo a alcançar o nível 7 de despertar. 3 horas depois, a tempestade de nuvens pousou na base militar cercada por montanhas. Quando pulei das costas daquela ave gigantesca, imediatamente notei que, além dos soldados, na praça do acampamento, havia também 2 jovens. Wei Yuan fez uma breve apresentação sobre alguns deles. Ying Bing, Qin Tian. Eles vêm de Kyoto. Potencial nível SSS. Esta prova será enfrentada por vocês 3 juntos. Ying Bing, à esquerda, vestia um traje branco. Em seu ombro, havia um pequeno pássaro tão transparente quanto cristal. Ao ouvir a apresentação de Wei Yuan, ela me cumprimentou com um leve aceno. Entretanto, seu olhar permaneceu mais alguns segundos em Liu Li. Um lampejo de surpresa passou em seus olhos azul polar. Também fiz uma saudação educada. Em seguida, verifiquei as informações sobre a besta mágica dessa mulher. Fênix de Gelo Xuan. Qualidade lendária 1 estrela. Nível de despertar 5. Quanto a Qin Tian, à direita, ele estava com os braços cruzados. Ao seu lado, havia um homem-árvore de bronze, com 3 metros de altura. Ele me lançou um olhar de lado. Seu olhar revelava um certo desprezo. Cidade de Lin Yuan. Nunca ouvi falar. Até mesmo em uma cidade pequena como esta há gênios. Provavelmente conseguiram isso apenas acumulando pontos. Uma avaliação de nível SSS, certo? Mas, por causa da presença de Wei Yuan, ele não expressou seus pensamentos. Apenas se fez de desinteressado ao lado. Eu não dei importância à atitude de Qin Tian. Eu não participei deste teste para fazer amigos. Meu objetivo é aquela cristal de luz. Dito isso, eu ainda assim verifiquei as informações das bestas mágicas do oponente. Homem-árvore da guerra. Qualificação lenda 1 estrela. Nível de despertar 5 níveis. Comparei cuidadosamente os dados das 3 bestas mágicas. Gradualmente, comecei a formar um julgamento em minha mente. Com a mesma qualificação de lenda 1 estrela. A diferença é tão evidente. Embora as propriedades de Liu Li não sejam as melhores, ela se destaca pelo desenvolvimento equilibrado, sem quaisquer deficiências. O mais importante é que ela possui 4 habilidades. Um espaço a mais para habilidades do que as outras 2 bestas mágicas. O falcão de gelo de Ying Bing é claramente superior ao de Qin Tian. O guerreiro árvore de guerra de Qin Tian é mais impressionante. Especialmente aquela habilidade de prisão do anel de gelo, que me chamou especialmente a atenção. Isso é semelhante ao canto do fim de Liu Li. Ambas requerem um certo custo. Eu especulo. Quanto maior o custo para liberar, isso significa que o poder dessa habilidade é mais aterrador. Isso parece ser equivalente à habilidade final de convocação de bestas. Em seguida, voltei meu olhar para o guerreiro árvore de guerra de Qin Tian. Esta besta mágica, além de ter atributos excelentes de força e constituição, parece não ter outros pontos destacados. As 3 habilidades são comuns, e ainda não possui habilidade final. Eu silenciosamente fiz uma estimativa. Este guerreiro árvore de guerra mal tocou na barreira da qualificação lendária. Depois de entender o poder das bestas mágicas de Ying Bing e Qin Tian, meus olhos finalmente se fixaram em Liu Li. Considerando tudo, ainda prefiro minha própria pequena anja. Mestre! Liu Li inclinou a cabeça, confusa. Seus longos dedos acariciaram inconscientemente os fios prateados de Liu Li. A suavidade que senti na ponta dos dedos aqueceu meu coração. Mestre! Liu Li levantou o rostinho, confusa. Seus olhos dourados estavam cheios de incompreensão. Ela, por instinto, roçou a palma da mão de Gu Xing. Esse ato carinhoso fez meu coração disparar. Ainda bem que Wei Yuan, ao lado, falou novamente. Ele atraiu a atenção de Liu Li. Vocês ainda têm algo a preparar? Se não tiver, eu os levarei ao local dos testes. Eu limpei a garganta levemente. Retirei a mão discretamente. Estamos prontos para partir a qualquer momento. Ao lado, Ying Bing e Qin Tian também disseram que estavam prontos. Logo, Wei Yuan levou o grupo até a frente de um antigo grande salão. Este lugar já foi o santuário da raça élfica. Mas não sei porquê. Todo o clã dos elfos desapareceu. Apenas este local de prova permaneceu. Completar este desafio. Vocês devem conseguir boas recompensas. Mas se encontrarem perigo, vocês devem escolher sair a tempo. Afinal, a segurança de vocês é o mais importante. O comandante Wei pode ficar tranquilo. Qin Tian bateu no peito e garantiu. Comigo aqui. Este desafio está quase garantido. Wei Yuan olhou profundamente para ele. Espero que sim. Sem mais delongas, Wei Yuan apontou para a plataforma de pedra no centro do salão. Vocês devem colocar as mãos acima para iniciar o desafio. Por fim, com sua voz poderosa, todos os soldados se posicionaram em atenção e prestaram continência. Desejo a vocês um retorno triunfante. Sob o olhar de todos, os 3 colocaram as mãos na plataforma ao mesmo tempo. Num instante, uma luz branca ofuscante subiu ao céu e engoliu completamente as figuras dos 3. Quando as figuras dos 3 desapareceram totalmente na luz branca,
O oficial ao lado se aproximou de Wei Yuan. Perguntou em voz baixa ao meu lado. Comandante, o senhor acha que eles conseguirão ter sucesso desta vez? Wei Yuan começou a falar lentamente. Com aquela garota vencedora lá, as chances de passar por este teste são 50%, talvez. Afinal, é um teste de nível máximo. Mesmo que as bestas mágicas dos três sejam de nível lendário, Wei Yuan não estava muito confiante. Na última vez, quem participou do teste foi uma pessoa, gênio com potencial nível SSS, e mais 2 gênios com potencial de nível SS. Mas os 3 não conseguiram passar nem da segunda fase. Do outro lado, no local do teste, as ruínas estavam por toda parte, desoladas. Qin Tian parou de repente e me disse, vindo do campo, não importa como você conseguiu essa classificação SSS. Se encontrarmos perigo, fique na sua. Esconda-se atrás de mim e da irmã Bing. Ele levantou o queixo, com um ar de arrogância. Com a gente aqui. Se houver perigo, pelo menos consigo proteger sua vida. Levantei a sobrancelha com interesse. Este jovem rico de Kyoto, embora arrogante, não é uma má pessoa. Apenas não passou pelas dificuldades da vida. Por isso está um pouco excessivamente confiante. Justamente, durante os vários monstros do teste, após serem derrotados, não podem elevar o nível da convocação de bestas mágicas. Se alguém está feliz em ajudar, eu fico ainda mais contente. Sem problemas. Você vai na frente. Eu não vou ofuscar você. Dito isso, eu intencionalmente dei 2 passos para trás. Liu Li inclinou a cabeça, confusa. Mas, sob meu olhar, ela também se afastou educadamente. Qin Tian deu um som de satisfação. Considero que você está sendo esperto. Em seguida, caminhou rapidamente até a frente da fila. Ying Bing ao lado parecia completamente não se importar com essas coisas. Sentindo-se conectada com a fênix gelada em seu ombro. Em pouco tempo, os 3 encontraram 3 monstros. Boneco de teste do tipo equilibrado. Nível, despertar estágio 6. Habilidade, soco de 1000 mecanismos. Campo de força equilibrado. Ao ver as informações desses 3 bonecos de prova, foi então que entendi a dificuldade do teste do abismo. Bonecos de prova com atributos 100 em todas as áreas. Seus atributos atingiram o nível de bestas mágicas de 6º grau excelentes. E, devido ao equilíbrio dos atributos, seu poder pode até superar o de bestas mágicas do mesmo nível. O mais assustador é que essa é apenas a primeira onda de monstros do teste. Os monstros que encontramos a seguir terão força crescente. No entanto, Qin Tian parece não perceber a gravidade da situação. Ele já avançou rapidamente. Irmã Bing, não intervenha. Deixe esses pedaços de ferro comigo. Ying Bing pensou um pouco e acenou levemente com a cabeça. Concordou. De qualquer forma, Qin Tian deve conseguir uma classificação potencial SSS. Derrotar esses 3 bonecos de prova não deve ser um problema. Homem-árvore. Raízes estranguladoras. Com o comando de Qin Tian, as raízes robustas do Homem-árvore da guerra emergem do solo. Como uma grande piton, se enrola em torno das 3 marionetes. As fibras de madeira e a casca de metal raspam uma contra a outra, emitindo um som estridente. Finalmente, em meio a 3 sons de explosão, as marionetes se transformam em fragmentos espalhados pelo chão. O que você achou do meu Homem-árvore? Qin Tian se virou orgulhosamente para os outros, com uma expressão pedindo elogios. Eu e Liu Li trocamos um olhar. Nós 2, em sintonia, levantamos o polegar. Liu Li ainda acrescentou gentilmente. Que impressionante! Qin Tian ficou nas nuvens com os elogios. Sua voz até subiu uma oitava. Embora suas habilidades estejam um pouco atrás, mas se observarem bem minha luta, com certeza aprenderão bastante. Eu assenti várias vezes. E segurei Liu Li, que estava prestes a rebater. A partir dali, Qin Tian continuou a agir como desbravador. Apenas que, conforme o grupo se aprofundava mais, os bonecos de teste que enfrentamos estão se tornando cada vez mais poderosos. Quando 5 bonecos de teste de nível 7 despertos bloquearam nosso caminho, Qin Tian finalmente não conseguiu mais sorrir. Bonecos de teste. Nível despertado 7. 5 bonecos de teste com atributos médios de 120 pontos. O Homem-árvore estava claramente tendo muita dificuldade em lidar com isso. Pérolas de suor começaram a brotar na testa de Qin Tian. Seus punhos cerrados tremiam levemente. Eu me aproximei para perguntar bondosamente. Jovem Qin, você precisa de uma mão? Não, obrigado. Qin Tian mordeu os dentes de trás e se esforçou para aguentar. Mas qualquer um podia ver seu esforço forçado. No entanto, Ying Bing ao lado dele deu um leve tapinha em seu ombro e disse com uma voz fria. Eu controlo. Você ataca. Ao ouvir a voz de Ying Bing, eu levantei a sobrancelha surpreso. Essa beleza gelada na verdade falou. E, ao ouvir que Ying Bing iria agir, Qin Tian imediatamente soltou um suspiro de alívio. Essas 5 marionetes de teste. Ele pode resolver. Mas é preciso pagar um certo preço.
Mas agora é apenas a primeira fase do teste. A seguir, a entrada de Ying Bing virou a situação instantaneamente. No momento em que a fênix de gelo e geada bateu suas asas, as articulações das marionetes de teste foram rapidamente cobertas por geada. O Homem-Árvore da Guerra aproveitou essa oportunidade. Levantou um tronco grosso e esmagou as marionetes congeladas uma a uma. O caminho a seguir eu apreciei com tranquilidade. Ying Bing e Qin Tian uniram forças. As marionetes de teste mal aguentaram um turno nas mãos dos dois. Eu e Liu Li nos tornamos espectadores por um momento. Não demorou muito. Qin Tian e Ying Bing abriram caminho na primeira fase como uma avalanche. Os três chegaram juntos ao fim da primeira fase. Diante deles surgiram três passagens profundas. Aqui é a segunda fase do teste de nível abissal. De acordo com as informações fornecidas por Wei Yuan, esses três caminhos devem ser escolhidos por três pessoas, cada uma escolhendo um. Apenas completando independentemente todo o desafio do caminho é que se pode entrar na terceira fase. Quanto ao conteúdo da terceira fase, até mesmo Wei Yuan não sabe. O último desafiador alcançou no máximo a segunda fase. Neste momento, Qin Tian virou-se e de repente fixou o olhar em mim por um longo tempo, com um tom claramente cético. Você consegue? Ele, naturalmente, não se preocupa com a força de Ying Bing, sendo o primeiro colocado no teste de novatos da cidade de Kyoto. Sua força é até superior à dele. Mas esse gênio do interior à minha frente, se atrapalhar, mesmo que ele e Ying Bing passem pela segunda fase, isso ainda significaria que seu teste seria um fracasso. E a sempre indiferente Ying Bing também olhou de lado levemente, esperando pela minha resposta. Afinal, eu não fiz nada durante o caminho. Ela também não consegue avaliar a força deste companheiro. Diante da dúvida de Qin Tian, eu não tive como me defender. Apenas sorri levemente e fui direto para o caminho do meio. Um homem não pode recusar. No momento em que pisei no caminho, uma figura mecânica começou a se formar lentamente diante de mim. Um boneco de teste do tipo aprimorado. Nível despertado de 5. Habilidade: punho pesado das 1000 máquinas. Aumento de atributos. Campo de equilíbrio pode ser empilhado. Ao ver isso, franzi a testa. Comparado a um boneco de equilíbrio comum, este aqui à minha frente é claramente mais forte em vários níveis. Mas, por enquanto, não é um grande problema. Liu Li, resolva isso. Mal havia terminado de falar. Meu anjo, Liu Li, com suas asas prateadas, se estendeu completamente. Uma espada longa envolta em chamas surgiu em suas mãos. Ela balançou levemente suas asas. E imediatamente apareceu na frente do boneco. A luz da espada dourada cortou como uma nova lua. O boneco aprimorado foi cortado em resposta. Transformou-se em dois destroços que caíram estrondosamente no chão. Embora este fantoche despertado de nível 5 tenha um bom poder, mas diante de Liu Li, cujas propriedades superaram 150 pontos, ele ainda não suporta um golpe. Com o colapso do fantoche, o manto azul que bloqueava a frente também desapareceu. Eu continuei em frente com Liu Li. No segundo espaço, ainda me aguardava um fantoche de teste fortalecido. Apenas seu nível já havia aumentado para despertar de nível 6. Observando o inimigo cujas propriedades dispararam para 120 pontos, não consegui evitar de franzir a testa. Não é de se admirar que os testadores anteriores não conseguiram passar deste nível. A cada espaço que se passa, o poder do fantoche cresce em progressão geométrica. Este fantoche de teste fortalecido de nível 6 à minha frente. Suas propriedades já se comparam a uma besta mágica épica de nível 5. E isso é apenas o segundo nível. A luz da espada de Liu Li brilhou novamente. O boneco de teste caiu em resposta. Em um espaço, duas marionetes de nível 6 despertas apareceram ao mesmo tempo. O campo de força equilibrado começou a mostrar seu poder. Quebrou aproximadamente 10 pontos nas propriedades de Liu Li. Felizmente, mesmo enfraquecida, Liu Li ainda mantinha uma vantagem absoluta. Logo resolveu essas duas marionetes de teste de nível 6 despertas. A dificuldade do teste continuou a aumentar. 3, 4, 5. Quando eu e Liu Li chegamos ao espaço final, 3 que emitiram uma aura aterrorizante. As marionetes de teste estavam em alerta total. Tipo reforçado de marionete de teste. Nível despertado 7. Observando as 3 marionetes de teste reforçadas encarando Liu Li, sob a sobreposição das 3 posições equilibradas, as propriedades de Liu Li foram reprimidas em quase 30 pontos. Isso significa que mesmo com a força de Liu Li, se não ativar a forma de anjo serafim, resolver esses fantoches é bastante complicado. Mas neste momento, não me preocupo com a batalha à minha frente, mas sim se as outras duas pessoas realmente conseguirão passar por este teste. A propriedade espiritual de Ying Bing, a Fênix de Gelo, chega a 170 pontos. Combinada com suas habilidades excepcionais, passar não deve ser um problema. Mas o guerreiro árvore de Qin Tian, enfrentando 3 fantoches aprimorados de 7º nível, provavelmente está em uma situação um pouco arriscada.
Mas logo tomei uma decisão. Liu Li, ative a forma de anjo serafim. Rápido e decisivo. Entendido. No momento em que a garota respondeu de forma clara, chamas vermelhas e intensas explodiram ao seu redor. 4 asas de luz se abriram atrás dela. Uma onda de energia sagrada e intensa varreu todo o espaço. O valor da propriedade dobrou. Uma pressão absoluta de 300 pontos. 3 raios de espada dourados cortaram o céu como meteoros. 3 fantoches reforçados nem tiveram tempo de reagir, e foram cortados perfeitamente ao meio. Seus corpos restantes queimaram sob as chamas do anjo, e em um instante se transformaram em cinzas. A tela de luz no final do corredor finalmente começou a desaparecer lentamente. Ao mesmo tempo, na sala de monitoramento central do local da prova, estava mostrando em tempo real a situação de progresso dos participantes. Comandante, eles entraram na segunda fase. Wei Yuan assentiu levemente ao ouvir. Ele olhou seriamente para a plataforma de pedra. Ele sabia melhor do que ninguém. A verdadeira prova desta avaliação começaria na segunda fase. Na prova do ano passado, além daquele gênio de potencial SSS, que mal conseguiu chegar ao final, os outros 2 gênios de nível SS sequer completaram 70% do progresso antes de serem eliminados. Wei Yuan involuntariamente apertou os punhos. Se falhassem mais uma vez, só poderiam esperar até o próximo ano. Transmita a ordem. Deixe a Legião da Fronteira entrar em estado de prontidão nível 1. Após passar pela segunda fase, uma parte do local de teste vai desaparecer. Naquele momento, criaturas do clã demoníaco certamente irão invadir pela brecha. Embora agora não se saiba se os 3 conseguirão passar pela segunda fase, mas é sempre bom se preparar com antecedência. O oficial estava prestes a se virar e ir embora, mas seu olhar periférico de repente viu a plataforma de pedra brilhando com uma luz ofuscante. Ele arregalou os olhos em descrença. Chefe, parece que alguém passou pela segunda fase. O quê? Wei Yuan se virou abruptamente. Seus olhos fixaram-se firmemente na plataforma de pedra. Ele viu claramente em cima. A frase "uma pessoa já passou". Quem é? É preciso saber. Desde que os 3 entraram na segunda fase até agora, apenas meia hora se passou. A partir do último testador, ele também sabia que no espaço final havia 3 fantoches de teste nível 7 despertados. Despertar de nível 5 vs despertar de nível 7. Mesmo que as bestas mágicas dos 3 sejam de nível lendário, é muito difícil lidar com elas. O assistente que recuperou a compostura, agora analisou cautelosamente. Chefe, eu acho que deve ser Ying Bing. Afinal, o sangue da família vencedora é especial. Os membros só podem fazer contrato com uma besta mágica. O pensamento do assistente coincidiu com a suposição de Wei Yuan. A família vencedora, como uma das mais antigas do Reino do Dragão de Verão, sua linhagem é extremamente especial. Os membros só podem fazer contrato com uma besta mágica durante toda a vida. Mas a força da linhagem pode gradualmente melhorar a qualidade da besta mágica. É por isso que as bestas mágicas dos vencedores, no mínimo, começam em nível épico. Essa garota vencedora é a de maior talento dos últimos 100 anos. É compreensível que ela tenha passado tão rápido. Ao dizer isso, a expressão de Wei Yuan tornou-se séria. Mas agora a questão é, se Gu Xing e Qin Tia não conseguirem passar, mesmo que Ying Bing seja forte, não adianta. Afinal, nesta prova, são 3 em 1. Contanto que uma pessoa não passe, então esta prova só pode ser declarada um fracasso. No entanto, nesse momento, o assistente exclama novamente. O chefe, mais uma pessoa passou. O que? Wei Yuan virou seu olhar novamente para a plataforma. Viu-se que a pessoa que estava na plataforma já havia passado. Surpreendentemente, já se tornaram 2 pessoas que haviam passado. Ao mesmo tempo, no centro da área de prova. No momento em que Ying Bing saiu do corredor, seu olhar rapidamente percorreu os arredores. Justo quando ela se preparava para encontrar um canto para descansar, enquanto esperava pelos outros 2. Uma voz clara de repente ressoou. Ying Bing parou de repente. Ela se virou abruptamente. Olhou incrédula na direção da voz. Viu que eu estava casualmente acenando para ele. Liu Li flutuava calmamente ao meu lado. A sempre calma Ying Bing ficou incomumente sem palavras. Na prova anterior, ela praticamente não se conteve. A Fênix de Gelo estava usando todo o seu poder. Mesmo assim, ela ainda foi um passo mais lenta. Após um momento de silêncio, Ying Bing finalmente deu um passo à frente. Sua voz fria carregava um toque de hesitação. Quanto tempo você está aqui? Respondi casualmente. Cerca de 10 minutos, eu acho. As pupilas de Ying Bing se contraíram levemente. Uma diferença de 10 minutos. Isso significa que a força da besta mágica do oponente está muito acima da Fênix de Gelo. Talvez por sentir o que seu mestre estava pensando. A Fênix de Gelo no ombro de Ying Bing bateu as asas, mostrando sua insatisfação. Após Ying Bing estender a mão para acalmar a Fênix de Gelo,
Ela acenou com a cabeça para mim e foi em direção ao outro lado. O tempo passava lentamente em meio ao silêncio. O terceiro corredor permaneceu em silêncio. Minha expressão foi gradualmente se tornando séria. Deve ser que Qin Tian teve algum imprevisto. Caso contrário, não poderia levar tanto tempo sem completar o teste. Ying Bing também franziu a testa. Este ano foi difícil reunir todos. 3 gênios de nível SSS. Se não conseguirmos passar por essa prova este ano, o teste provavelmente terminará em fracasso. Neste momento, eu me levantei de repente. Liu Li, vamos embora. Ying Bing virou-se, surpresa. Para onde você vai? Salvar a situação. 2 palavras simples, mas fizeram as pupilas de Ying Bing se contraírem. Ela me observou, sem reação, enquanto eu caminhava rapidamente em direção à entrada do túnel onde Qin Tian está. Você está louco. Sua voz, normalmente calma, subiu raramente. O segundo teste avalia a capacidade individual. Assim que alguém interferir, a dificuldade aumentará 3 vezes. Se aparecerem 10 bestas despertas na última fase, fantoches de nível 7 com reforço, uma vez que alguém intervenha, a dificuldade triplicará diretamente. Se na última fase aparecerem 10 despertos, pupi de tipo reforçado de nível 7. Além disso, há o campo de força equilibrado sobreposto. Mesmo que minha força seja maior que a dela, não há possibilidade de passar. Mas meus passos não hesitam nem um pouco. Embora Wei Yuan tenha prometido, independentemente de eu passar ou não neste teste, ele me entregará o cristal luminoso que cultiva Liu Li. Mas eu não quero estar em dívida com ninguém. O que posso fazer, deve ser feito da melhor maneira. A expressão da pequena anja acende uma ardente vontade de lutar. A vontade do mestre é a mais alta missão do domador de bestas. Desde que a lâmina do mestre aponte, mesmo que à frente haja um abismo profundo, montanhas de lâminas e mares de fogo, ela definitivamente aplanará todos os obstáculos para o mestre. A anjo ardente foi completamente libertado. Sob o olhar atordoado de Ying Bing, Liu Li se transforma em um anjo de guerra banhado em chamas sagradas. A luz avermelhada iluminou todo o salão. Liu Li, ao entrar, é necessário resolver metade dos fantoches imediatamente. Caso contrário, 10 campos de força equilibrados se sobreporão. Mesmo você será reprimido. Entendido. A resposta de Liu Li trazia uma seriedade sem precedentes. Em pouco tempo, as figuras dos dois desapareceram instantaneamente no corredor escuro. Ying Bing ficou paralisada, parada no lugar. Ela acariciou suavemente a fênix de gelo em seu ombro e murmurou: Fênix de gelo, você acha que realmente merecemos ser chamados de gênios? Do outro lado, no corredor escuro, os galhos torcidos do guerreiro das árvores protegiam Qin Tian firmemente no núcleo. Mais um soco pesado atingiu brutalmente o tronco, enquanto lascas de madeira voavam pelo ar. Nos olhos do fantoche de teste de 7ª ordem despertada, brilhava com uma luz escarlate. Se não fosse pela habilidade de barreira de madeira de ferro do guerreiro das árvores, receio que neste momento Qin Tian já tenha sido eliminado. Qin Tian, encolhido no casulo da árvore, mordeu os lábios. As vinhas do árvores de guerra chicoteavam o boneco, mas deixavam apenas algumas marcas superficiais. Assim, ambos os lados entraram em um impasse estranho. Droga! Por que este boneco de teste é tão forte? Esse tipo de desafio é realmente possível de ser superado por humanos? Observando o boneco de teste incansavelmente, atacando o tronco do árvores de guerra, o rosto de Qin Tian estava extremamente pálido. Árvores, raízes estrangulando. No próximo segundo, as raízes torcidas do árvores de guerra emergiram do solo. Assim como uma gigantesca piton, chicoteou ferozmente o peito do boneco, mas deixou apenas algumas marcas superficiais na armadura metálica. O boneco de teste apenas vacilou e retrocedeu alguns passos. Os olhos escarlates brilharam 2 vezes antes de atacar novamente. O ataque anterior não causou nenhum dano substancial ao boneco de teste. O boneco de teste feito de liga metálica é exatamente a fraqueza do guerreiro das árvores, uma besta de combate físico. Além disso, depois de derrotar este boneco de teste, na sala seguinte ainda há 3 criaturas. Bonecos de teste de nível 7 despertos. Ao pensar nisso, uma onda de desespero surgiu no coração de Qin Tian. Deveria desistir? Porém, assim que esse pensamento surgiu, um estrondo ensurdecedor ecoou do fundo do corredor. Uma luz intensa jorrou como uma onda, submergindo instantaneamente o boneco de teste. Quando a fumaça se dissipou, os olhos arregalados de Qin Tian refletiram. Uma figura que nunca poderia ter aparecido. Como você poderia estar aqui? Ele nunca imaginou que quem o salvou do fim foi eu, que ele desprezava no início. E eu poder estar aqui significa o que Qin Tian já entende muito bem. Eu arqueei a sobrancelha ao olhar para o jovem mestre Qin coberto de lascas de madeira. O jovem mestre Qin foi deixado tonto pelo boneco? Ele nem reconheceu seu salvador. Qin Tian ficou com o rosto vermelho. No final, não conseguiu nem dizer uma frase completa.
Eu escondi meu semblante brincalhão. Está na hora de ir, jovem mestre Qin. O último boneco de teste no espaço foi resolvido por mim. Agora, todo o corredor está completamente livre. Quando eu trouxe Qin Tian confuso para fora, este orgulho da família ainda estava em choque. Seu olhar mudava mecanicamente entre mim e Yingbing. Ele teve que aceitar, no final, um fato absurdo. Eu, que sou do campo, não apenas o esmagou, mas talvez seja muito mais forte do que o primeiro gêmeo de Kyoto. E agora, Yingbing parecia estar olhando para um monstro que desafia a lógica. Ele realmente completou sozinho um teste de dificuldade tripla. Realmente matou 10 marionetes de nível 7 despertas, fortificadas do teste de nível. Em seguida, os 3 não abriram apressadamente o teste final. A dificuldade da segunda fase já era tão alta. A dificuldade da terceira fase era ainda maior que isso. Para garantir que nada falhasse, antes de iniciar o teste da terceira fase, era necessário que cada um restabelecesse suas esferas espirituais ao estado ideal. Logo, quando as esferas espirituais dos 3 estavam em seu pico, Yingbing se aproximou de mim lentamente e disse: "Você será o principal atacante da terceira fase." Essa proposta me deixou um pouco surpreso. Com o orgulho de Qin Tian, seria ele capaz de aceitar esse arranjo? Eu me virei para olhar, e vi este jovem nobre que sempre teve a cabeça nas nuvens. Neste momento, não há nenhuma objeção a esta frase. Se a diferença de força não for grande, Qin Tian talvez ainda tenha pensamentos competitivos. Mas, após testemunhar minha rápida eliminação de 10 despertos, e os bonecos de teste de nível 7, ele deixou de lado totalmente seu orgulho. Eu também concordo com o pensamento da irmã Bing. Qin Tian bateu no peito. Meu Treant é resistente. Com certeza pode ajudar a ganhar algum tempo. Vendo que os dois disseram isso, eu só pude acenar com a cabeça em concordância. Afinal, considerando as habilidades da Fênix de Gelo e do Treant, as capacidades ofensivas das duas bestas realmente são inferiores às de Liu Li. Após definirem a tática, os 3 começaram o desafio final. No segundo seguinte, uma voz mecânica surgiu. Ao mesmo tempo, um painel de luz apareceu. Aviso do desafio final. Regra 1. Uma vez iniciado, o desafio não pode ser interrompido. Regra 2. Somente ao completar o desafio é que se pode deixar o espaço de teste. Regra 3. Os perdedores permanecerão aqui para sempre. Por favor, confirme sua participação. Eu notei que no canto inferior direito do painel havia uma linha de texto quase transparente. Desde que o local de teste foi estabelecido, a taxa de conclusão do teste final é 0. Olhando para essa mensagem, eu estava com uma expressão um pouco grave. A introdução da regra significa que, se os 3 falharem no teste, as vidas dessas 3 pessoas ficarão aqui. Meu olhar caiu primeiro sobre Qin Tian. Para minha surpresa, este jovem de uma família nobre estava com um rosto sério. Eu vou participar. Antes de partir, o velho disse: ou voltar com a glória da conclusão, ou nunca mais pôr os pés na porta da família Qin. Qin Tian levantou a cabeça repentinamente, com os olhos cheios de obstinação. Mais importante ainda, eu quero que aquele velho teimoso saiba que seu filho não é um inútil covarde. Eu fiquei ligeiramente surpreso ao ouvir isso, e logo entendi. A família Qin, assim como os vencedores, é uma família com centenas de anos de tradição. Qin Tian, como o herdeiro da família Qin, pode ser orgulhoso, pode ser arrogante, mas definitivamente não pode ter medo da morte. Quando o olhar se voltou para Yingbing, esta jovem fria apenas levantou as pálpebras e disse: participar. 2 palavras simples, mas carregadas de uma firmeza incomensurável, clara sobre as escolhas de Qin Tian e Yingbing. O canto da minha boca involuntariamente se levantou em um sorriso. Eu respirei fundo e, com os dedos, escolhi sem hesitar. No segundo seguinte, uma enorme sombra borrada começou a se formar. O boneco de prova final. Qualidade épica 9 estrelas. Nível de despertar 8ª etapa. Ao ver o alvo do teste final, o canto da minha boca também estremeceu involuntariamente. As propriedades de força e constituição excedem 300 pontos. Mesmo as propriedades de espírito e velocidade um pouco mais fracas atingiram 250 pontos. Coisas assim realmente podem ser superadas por um mestre de bestas novato de 5ª etapa? O novato domador de feras consegue passar de fase? E Qin Tian e Yingbing, naturalmente, também sentiram a presença imponente deste gigante marionete. Qin Tian recuou inconscientemente meio passo. A maçã do Adam subia e descia. Irmão Xin, nós realmente conseguimos exterminar essa coisa? Seu olhar se dirigiu para o seu orgulhoso guerreiro árvore. Diante dessa marionete de teste, o guerreiro árvore de 3 metros de altura parecia um pintinho. Quando Yingbing viu essa marionete de teste, ela também franziu a testa. O fênix de gelo Xuan Xuan em seu ombro viu isso. A marionete de teste também começou a piar inquieta. Ela claramente sentiu o terror dessa marionete. Neste momento,
Eu olhei para a marionete de teste que havia se formado. Minha mente rapidamente calculava como derrotá-la. O método para derrotar essa marionete de teste. Se Liu Li ativar o modo Serafim, suas habilidades aumentarão para cerca de 300 pontos. Embora a constituição e a força estejam um pouco abaixo desta besta controlada, mas com o bônus da habilidade de condenação, deve ser o suficiente para cortar esta marionete, com uma constituição de até 340 pontos. No entanto, esta marionete de teste não vai ficar parada para que Liu Li a corte. Isso vai precisar que Ying Bing e Qin Tian juntos façam a besta controlada dar 3 segundos para Liu Li. Se o plano falhar, eu olho para a habilidade final da garotinha, o canto de fim dos tempos. A forma de anjo serafim já é uma habilidade tão poderosa. O canto de fim dos tempos, que é ainda mais poderoso que a forma de anjo serafim. Com certeza poderá lidar com a marionete de teste final diante de mim. Porém, a menos que seja absolutamente necessário, eu realmente não quero usar essa habilidade. Afinal, depois de usar, a garotinha entrará em um período de sono profundo. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Pensando nisso, eu removo os pensamentos confusos da minha mente. Em seguida, falou para os dois. Sem problemas. Com certeza conseguimos. Ying Bing e Qin Tian, eu preciso que vocês ganhem pelo menos 3 segundos para Liu Li. Ao ouvir minha voz, Ying Bing e Qin Tian estremeceram. Irmão Xing, fique tranquilo. Não é possível matar esta marionete desta vez. Mas atrasar o tempo, o guerreiro das árvores ainda consegue fazer. Ao lado, Ying Bing também acenou com a cabeça. Embora a Fênix de Gelo Xuanxua não seja boa em atacar, mas é extremamente boa em controle. Ela e Qin Tian juntos controlarão esta marionete de teste. Controlar por 3 segundos deve ser possível. Olhando para as bestas de combate dos dois, eu não estou otimista. As habilidades da marionete de teste são quase o dobro das bestas de combate dos dois. Com uma diferença tão grande, é muito difícil atrasar 3 segundos. Além disso, esta marionete de teste também possui habilidades. Mas no momento não há outras opções. Só podemos arriscar. Qin Tian, deixe a árvore de guerra usar suas raízes para estrangular o boneco de prova preso. Qin Tian pode ser considerado um dos maiores gênios de Kyoto. Assim que meu comando foi dado, Qin Tian imediatamente comandou a árvore de guerra a atacar. A árvore de guerra liberou um escudo de ferro para aumentar a força das raízes. Em seguida, usou as raízes para estrangular e se envolver. O alvo são os membros do boneco. As raízes grossas e escuras da árvore de guerra já emergiram do solo como uma gigantesca piton. No instante em que o boneco de prova estava apenas se formando, envolveram firmemente seus membros. Aqueles sistemas radiculares brilhando com um brilho metálico se sobrepunham. Envolveram o boneco de forma que não havia espaço. Enquanto Qin Tian agia, eu também não fiquei parado. Quase ao mesmo tempo, Shiro estava envolta em chamas vermelhas ardentes. A forma de Serafim se abre completamente. Ela se transforma em uma linha de fogo que atinge o boneco de teste. Por onde passa, o ar se distorce. Eu me virei para olhar para Ying Bing. Faça com que a Fênix de Gelo libere uma tempestade de frio para congelar suas articulações. Entendi. A Fênix de Gelo emitou um canto claro e suave. Ela alçou o voo a partir do ombro de Ying Bing. À medida que suas asas se abrem, sua forma se expande rapidamente. Em um piscar de olhos, retorna à sua verdadeira forma, que ultrapassa os 2 metros. Ela bateu suas asas. Uma corrente fria e cortante avança em direção ao boneco de teste como uma maré. Nas articulações envolvidas pelas raízes, se formaram camada espessa de cristais de gelo. E meu olhar permaneceu fixo em Liu Li. Este é, até agora, o único método que pensei para vencer este boneco de teste. Se deixarmos este boneco de teste liberar um escudo de estado estável, a defesa aumenta novamente. Então, os 3 querem matar essa prova. As chances do boneco de prova são muito pequenas. Portanto, só podem aproveitar que esse boneco de prova não reagiu, e então resolvê-lo no primeiro momento. Sentença. O impulso de Liu Li aumenta a cada movimento. As asas do anjo ardente arrastam faixas de fogo deslumbrantes atrás de si. Quando ela se aproxima do boneco, as chamas que queimam ao seu redor já são tão ofuscantes quanto o sol nascente. Ao ver essa cena, Qin Tian e Ying Bing trocam olhares de alegria. Eles podem sentir claramente a pressão que Liu Li emana neste momento. É igual à do boneco de prova. Desde que o controle deles não tenha imprevistos, eles com certeza conseguirão passar por essa prova. No entanto, meu rosto está um pouco pesado neste momento. Meu olhar está fixo no boneco de prova. A inquietação no coração se agita como uma maré. É muito simples. Tudo isso está indo rápido demais. De acordo com o que eu imaginei, Qin Tian e Ying Bing conseguiriam controlar o boneco da prova. A probabilidade de controlar o boneco da prova é de menos de 30%. Mas a realidade é que eles o restringem quase sem esforço. Eles o prenderam. Algo não está certo.
No momento em que o brilho vermelho nos olhos do boneco da prova aumentou, meu coração deu um salto. Uma intensa sensação de crise varreu meu corpo. Liu Li, retire-se imediatamente. Ao ouvir meu grito, Liu Li, embora confusa, não hesitou em obedecer à ordem do mestre. Ela recolheu as asas do anjo ardente sem hesitar. Seu corpo recuou rapidamente. Quase no mesmo instante, as raízes do árvore de guerra se desfizeram em pedaços. O gelo do fênix de gelo Xuan Xuan derreteu instantaneamente. O boneco da prova fechou os punhos. Como uma estrela cadente, caiu pesadamente no chão. Martelo da ruptura do mundo. Uma onda de choque furiosa se espalhou. O chão se fendeu a cada centímetro. Liu Li conseguiu quase desviar desse golpe. A borda da asa do arcanjo ainda foi tocada pela onda residual. Chamas abrasadoras balançavam violentamente. Liu Li estava aterrorizada. Se demorasse mais meio segundo, com o poder aterrorizante de 340 pontos do boneco de teste, somando o aumento de habilidade, mesmo que ela estivesse na forma de arcanjo, esse golpe seria suficiente para deixá-la gravemente ferida e à beira da morte. Ao ver Liu Li conseguir desviar desse ataque, eu respirei aliviado. Mas rapidamente, ao observar a situação no local, meu coração imediatamente disparou novamente. Eu não estava errado em minha suposição. Esse boneco de teste não é um objeto morto, mas sim, possui inteligência de combate. O alvo inicial desse boneco de teste era Liu Li, por isso ele se comportaria como a árvore de guerra. A aparência controlada por homens e pelo fênix de gelo Xuan Xuan. Esse objetivo era apenas para atrair Liu Li para perto. Então lançar um ataque surpresa para eliminar no campo o inimigo que representa a maior ameaça para ele. Neste momento, o boneco de prova falhou em seu ataque. A íris mecânica escarlate virou-se abruptamente para a árvore de guerra. Qin Tian, rápido, faça a árvore de guerra recuar. No entanto, já era tarde demais. A velocidade do boneco de prova era rápida como um relâmpago. Quase no instante em que abria a boca, ele já se transformou em uma sombra que se dirigia diretamente à árvore de guerra. Martelo da quebra de dimensões. A árvore de guerra, em um momento apressado, levantou uma barreira de ferro e madeira. Mas a enorme diferença de atributos a impediu de resistir. No meio do som abafado do impacto, a árvore de guerra foi lançada para trás como um papagaio sem fio, pesadamente embutida na parede do salão circular. Vida ou morte, não se sabe. Qin Tian estava pálido e cuspindo sangue antes de desmaiar. O mestre de bestas está conectado mentalmente à besta. O homem marvore da guerra sofreu um duro golpe. Ele, naturalmente, não conseguiu escapar. O olhar do boneco de teste se moveu novamente. Desta vez, ele se fixou na fênix de gelo. Ao ver isso, eu gritei firmemente. Liu Li, salve a fênix de gelo. Se a fênix de gelo sofrer outro golpe forte, este teste pode ser considerado basicamente um fracasso. Felizmente, neste momento, a velocidade de Liu Li era maior que isso. Era quase 50 pontos superior ao boneco de teste. Ela se transformou em uma luz escarlate. Antes que o grande punho do boneco de teste caísse, ela puxou rapidamente a fênix de gelo para fora da zona de perigo. As asas do serafim levantaram ondas de calor. Liu Li pousou suavemente ao meu lado, com a fênix de gelo. Em seguida, ela estendeu suas asas, protegendo as duas pessoas e a besta atrás de si. Observando com atenção o boneco de prova à distância, o cenário da batalha mudou drasticamente. Qin Tian estava inconsciente. O Guerra ainda estava perdendo sua força de combate. O plano de cerco originalmente traçado, nesta prova onde só se tinha intuição de combate, desmoronou diante do boneco de prova. Eng Bing virou-se para me olhar com uma expressão grave. Gu Xing, o que fazemos agora? Eu não respondi imediatamente, mas minha mente estava trabalhando rapidamente. Meus olhos se moviam rapidamente entre o boneco de prova e Liu Li. O poder de despertar de nível 9. Atributos de nível esmagador. A menos que eu usasse a habilidade final de Liu Li. Caso contrário, seria quase impossível vencê-lo de frente. Mas, se assim fosse, minha única besta espiritual cairia em sono profundo. A velocidade de crescimento de Liu Li certamente seria muito atrasada. Enquanto eu pesava os prós e contras, Eng Bing de repente falou em um tom sério. Se eu conseguir controlá-lo, você tem certeza de que pode derrotá-lo com um golpe? Eu me virei abruptamente. Um olhar de surpresa passou pelos meus olhos. Minha atenção se voltou para a habilidade da Fênix de Gelo. Eu imediatamente entendi a intenção de Eng Bing. A habilidade final da Fênix de Gelo, embora também faça a fera entrar em fraqueza, mas o custo é muito menor do que o da Liu Li. Meu olhar voltou-se novamente para Liu Li. Em seguida, acenei com a cabeça sem hesitar. Desde que você consiga controlá-lo, Liu Li com certeza conseguirá lidar com esse boneco de teste. Ao ouvir isso, a determinação de Eng Bing acendeu em seus olhos. Fênix de Gelo.